Irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Essa será a minha última participação nessa conferência e desde já eu quero agradecer o convite que me foi estendido e que com muita alegria eu recebi, me senti muito honrado de voltar a Goiânia e particularmente dessa vez pela primeira ocasião na primeira igreja presbiteriana de Goiânia. Quero agradecer ao pastor Rubens e a toda a equipe pastoral, particularmente ao pastor Tiago, que me deu todo o apoio nesse dia e meio que eu estou aqui, e quero agradecer também a maneira acolhedora que a SAF da igreja, que deixou um mimo lá no quarto do hotel para mim. Eu quero agradecer às queridas irmãs, vocês são muito especiais e nos fazem sentir verdadeiros príncipes do reino do Senhor, embora sejamos apenas servos. Quero, antes de entrar propriamente nessa palestra de hoje, nessa mensagem de hoje, registrar que quando em 1980, Paulo César, Deus me alcançou para o Evangelho, no dia 11 de agosto de 1980, eu tinha pouco mais de 15 anos de idade, e foram as músicas do grupo Elo, foram as músicas do grupo Logos, foram as suas músicas que me deram pela primeira vez uma pequena amostra do que seria uma música de qualidade, tanto pela letra bíblica, cristocêntrica. Se você prestar atenção nas letras que nós cantamos hoje, participando com o irmão do louvor, é Cristo que é glorificado, não é o homem, não é o nosso esforço, é Cristo e a obra dele que é enfatizada. Então eu quero agradecer a Deus pela sua vida, meu irmão, quero louvar a Deus pela sua vida. E quero dizer que você tem um galardão imenso por tantas vidas que você tem edificado ao longo de sua vida e de seu ministério, num ministério tão difícil que é o de ter a musicalidade como expressão da presença de Deus na vida da gente, e que tanto e tão facilmente nos torna vaidosos, e que certamente isso tem sido algo que Deus tem tratado no seu coração. Você tem sido uma bênção. Que Deus abençoe sua vida. Vou estar orando por você sempre. E se Deus quiser, ano que vem, nos 25 anos da IP Tambaú, vamos estar juntos também ali. Queridos, eu não vim vender livros, mas eu preciso dizer que dessa vez, sim, os livros estão à disposição na livraria. A caixa que eu havia trazido não estava ainda aberta. E esse livro, o Fator Éfeso, esse aqui já tem dono. E eu gostaria de convidá-lo aqui à frente, porque pela primeira vez eu vou poder dar, inclusive com a dedicatória, o livro que ele contribuiu para que eu pudesse publicar. O reverendo Elias é um querido amigo, pastor, uma convivência de mais de 40 anos, somos da mesma região, somos da Paraíba, daquela cidade feia chamada João Pessoa, onde eu já falei para você, a água de coco é salgada, a água do mar é fria, o povo é chato, a comida é ruim. E eu estou fazendo a contra-propaganda, porque eu comecei a fazer propaganda tão boa, João Pessoa começou a crescer tanto, que eu estou começando a colocar umas barreiras, como eu falei pela manhã, só entra agora com 2 cartões, ou com o cartão assinado pelo Elias, ou por mim, e senão você não entra lá. E o Elias foi uma bênção na minha vida, porque ele foi o orientador da tese de doutorado em ministério do Andrew Jumper, que originou esse livro publicado pela Cultura Cristã. E ele estava ali junto com a Aqueline dizendo assim, eu vou comprar o seu livro. Imagina só, vou comprar o seu livro. Claro que ele estava me dando uma cantada para receber o livro de graça, mas eu daria, de todo jeito, eu daria o livro. Querido, Deus te abençoe, você é uma bênção na minha vida. Você é uma bênção na minha vida. Agora, por favor, compre o livro lá na livraria. Uma coisa que eu fiz, Elias, e todos os irmãos aqui, eu coloquei diante de Deus que toda a minha parte que a Cultura Cristã repassaria para mim, eu estaria dedicando, e tenho feito isso, a que todos os missionários do PMC, do Plano Missionário Cooperativo, da Junta de Missões Nacionais e da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, que são os 3 órgãos missionários da IPB, recebessem um exemplar. Para aqueles que vivem nas grandes cidades, ter acesso a uma boa literatura, ter recursos para comprar é algo relativamente fácil. Você imagina aquele missionário que está lá no interior do Amazonas, que recebeu gratuitamente um livro desse, para edificar o ministério dele, para abençoá-lo.
De modo que quando você compra esse livro, você ajuda aquele lá, você ajuda a que esses missionários recebam. Esse outro livro aqui foi publicado pela editora Thomas Nelson e é o livro Quatro Olhares. É uma harmonia temática dos evangelhos. Foi uma série de exposições que eu fiz durante 3 anos na igreja de Tambaú sobre os 4 diferentes olhares que os 4 evangelistas têm sobre Jesus. E existe uma harmonia sobre eles. Para alcançar a turma mais jovem, eu fiz na forma de uma série de Netflix. Então tem temporadas e tem também episódios. E aí o pessoal se identifica, ajuda a chegar a mensagem até eles. Ambos estão na livraria e, se Deus quiser, nós vamos ser bênção também por intermédio da literatura. Queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus? Vamos abrir o Evangelho da Igreja, isso mesmo, o Evangelho da Igreja, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, onde nós iremos fazer a exposição desta noite. E eu quero dizer para vocês o seguinte: pela manhã, eu me propus a falar sobre como o discipulado é o meio ordinário pelo qual um fim extraordinário acontece, que é o da formação da identidade da igreja. Quem esteve aqui pela manhã lembra que nós estávamos falando de que, naquele episódio lá de Atos, capítulo 11, verso 26, quando pela primeira vez os cristãos, os discípulos de Cristo foram chamados de cristãos, naquilo que eu chamo de a lavratura da certidão de nascimento da igreja na história, no cartório da história, que ali, aquele processo deles se entenderem como cristãos, não apenas uma seita de judeus como os fariseus, como os saduceus, mas uma identidade própria, com crenças próprias que complementavam, que cumpriam as promessas da antiga aliança, com uma identidade social, uma identidade cultural, mas principalmente uma identidade espiritual, tinha sido fruto de um trabalho de discipulado no meio de uma grande perseguição. Estevão havia sido martirizado, eles saíram de Jerusalém, os cristãos, com a roupa do corpo, começaram a subir ao norte de Israel, chegando até Antioquia da Síria. Nesse caminho, cerca de 40 congregações, até o ano 100 depois de Cristo, tinham sido já abertas naquelas várias cidades ali. E eles saíram lá com 2 perspectivas diferentes. Eu estou fazendo um pequeno resumo da manhã. Uns achavam que aquilo que eles tinham que fazer era pregar que o Cristo, o Messias, que eles como judeus passaram a crer, era o Cristo dos judeus para os judeus, sendo ele judeu e os discípulos dele também judeus. Era uma visão restrita, que depois iria criar um grande problema quando foi exacerbada, quando foi potencializada e criou a necessidade do Concílio de Jerusalém, em Atos 15, se reunir para deixar claro que o Evangelho da Graça, pregado por Paulo e por Barnabé na primeira viagem missionária, era a expressão correta do propósito eterno de Deus de levar o seu Evangelho para todas as nações. Mas havia um subgrupo dentro desse grupo que entendia que devia proclamar, o texto diz assim, em Atos capítulo 11, verso 20, proclamar o Evangelho também para os gentios. E ali acontece um grande avivamento. A mão do Senhor estava sobre eles, muita gente se uniu ao Senhor, diz o texto, e então os apóstolos em Jerusalém enviam para Antioquia da Síria Barnabé, como um emissário apostólico. E através de um trabalho intenso, intencional e contínuo, Barnabé faz um discipulado com aquela multidão de crentes. E o trabalho se consolida, até que ele entende que o limite dele chegou, e ele vai para Tarso buscar Saulo. E se une ali a Saulo, e por 1 ano eles doutrinam, eles ensinam, eles derramam a vida deles na vida daqueles novos convertidos, por meio de um processo de discipulado, que era mais do que um estudo bíblico, como eu falei, mais do que uma escola dominical, mais do que um projeto, é um ciclo de vida da vida cristã, porque leva a pessoa da descrença para a crença, da crença para a maturidade e da maturidade para a influência ou para a liderança. E quando eu falo desta última perna, que é da maturidade cristã por meio do discipulado para a influência, eu propositadamente uso a palavra influência e liderança,
de maneira intercambiável, como sinônimos, porque é assim que eu creio, que liderança é influência. É mais do que cargo, é mais do que posição, é mais do que função, é mais do que status, é mais do que prestígio, é mais do que competência, é mais do que carisma. É quando o caráter de Cristo formado num discípulo que se torna maduro, extravasa por meio dele e depois dele para todo o entorno, influenciando as pessoas. Na verdade, na vida, queridos irmãos, nós só temos duas opções: ou nós somos influenciados, ou nós influenciamos. O discípulo de Cristo, ele é líder, mesmo que ele não tenha um cargo, mesmo que ele não seja um oficial da igreja, se ele decide, como o reverendo Elias falou na palestra logo após a minha, ser intencional como missionário que entende que onde estiver, o que estiver fazendo, ele é alguém como agente do Rei Jesus e a igreja como agência do reino. Portanto, quando ele trabalha, quando ele estuda, quando ele está em casa, no condomínio, interagindo na esfera pública, na política, na sociedade, agindo ou simplesmente testemunhando, ele está fazendo algo que é absolutamente importante, é influenciando, sendo sal da terra, sendo luz do mundo e fazendo o trabalho de Deus. Portanto, quando hoje à noite eu estiver falando sobre como o discipulado é um meio ordinário para um fim extraordinário, e este fim extraordinário é a formação da liderança da igreja, por favor, não entenda que eu estou falando só e exclusivamente de presbíteros e diáconos e pastores. Essa é a liderança formal da igreja, oficial da igreja, e que obviamente é escolhida por Deus por meio da Assembleia dos Irmãos. Mas você é liderança. Eu vou dar pelo menos 2 exemplos antes de entrar na exposição do texto. Lembra daquela jovenzinha que tinha sido levada cativa para viver como uma serva na casa de Naamã, o general sírio? Ele era um homem extremamente importante, cheio de prestígio e poder, porém o texto lá diz que ele era leproso. A lepra naquela época era muito mais do que uma hanseníase de hoje, que nós sabemos que não se transmite. Naquela época, a lepra era uma série de doenças, doenças da pele, algumas das quais sim eram transmitidas, e portanto isolava-se as pessoas. Além de ser um símbolo de uma postura ou de uma marca derrogatória da vida da pessoa. No caso do judaísmo, eles nem podiam entrar no templo, não podiam conviver com as pessoas, eles tinham que ser excluídos. Imagina um general com o prestígio de Naamã, leproso. Aquela jovenzinha, que não tinha nada a ver com a história, que era israelense, e que estava na casa do seu general Naamã, comenta com a dona da casa, a esposa de Naamã: se meu senhor estivesse lá na minha terra, lá tem um profeta, e ele seria curado. Veja, o que aquela moça tinha a ver com a história? Nada. Ela poderia entrar muda e sair calada dos seus serviços domésticos, mas ela resolveu testemunhar da convicção que ela tinha, de que lá em Israel tinha um profeta, e o profeta poderia ser o homem de Deus para abençoar aquela situação. O que acontece? Rapidamente, Naamã escuta e vai para Israel. E lá é recebido de uma maneira um tanto quanto fria pelo profeta, que manda avisar por intermédio de um ajudante dele, chamado Geazi, que ele deveria tomar 7 banhos no Rio Jordão. Aquilo era extremamente afrontoso para Naamã, porque os rios de onde ele vinha eram muito mais cristalinos, muito mais límpidos. O Rio Jordão é um rio de planície, é um rio barroso, cheio de sedimentação. Portanto, ele diz assim: mas é possível que eu, um homem ilustre como esse, tenha que fazer isso? Aí surge alguém do próprio exército da Síria, que diz: meu senhor, se alguma coisa muito difícil fosse pedida por aquele profeta, o senhor não faria? O que é que vai lhe custar banhar-se 7 vezes nesse rio? E aí nós encontramos a segunda pessoa numa mesma história que, sendo muito pequena, influencia e exerce a liderança. Alguém que era subalterno a Naamã, mas que dá um conselho razoável de prudência e bom senso. Ele vai lá e se banha. E é curado.
E na perspectiva dele, de um homem que costumava usar o poder, o prestígio e o dinheiro para comprar favores, ele insiste com o profeta para receber o que ele havia sido, o que ele havia trazido de benefícios, de presentes. O profeta não aceita. Mas em dado momento, na mesma história, aparece uma terceira pessoa, que é o Geazi, pequeno também, que tinha sido bênção e instrumento de Deus quando foi dar o recado inicial para o profeta, mas que agora, tomado pela cobiça, resolve receber parte do presente, que era do profeta, e que o profeta havia rejeitado para ele mesmo. E aí, ao invés de uma boa influência, ele faz uma má influência. Você percebe que não tem jeito, você está sempre influenciando ou sendo influenciado, mas também tem uma forma que você pode influenciar positivamente ou negativamente. Eu teria um monte de exemplos na Bíblia para dar a você, de pequenas pessoas com grandes histórias, que se tornaram coadjuvantes de luxo na grande história da redenção, cujo protagonista é Jesus Cristo. Quando nós formos olhar esse texto, eu vou lhe convidar, portanto, a entender que você, mesmo que não seja uma liderança formal na igreja local, no seu concílio, você pode sair, como de fato espero eu já tenha saído, da descrença para a crença, que você esteja num processo de maturação espiritual, de formação do caráter de Cristo na sua vida, com um propósito. E aqui eu vou tomar de empréstimo novamente Elias, Rina, com o propósito de ir para o quê? Para exercer influência. Nós vamos ver isso num texto que é muito importante para a compreensão daquilo que Paulo tinha naquilo que eu chamei no livro de Fator Éfeso, que ele construiu na cidade de Éfeso. Então vamos ler nessa perspectiva de Atos capítulo 20, porque esse tempo todinho que eu fiz até agora foi só a introdução da mensagem. Por favor, alguém me mande um sinal quando estiver faltando 5 minutos, porque eu não quero tomar o tempo do reverendo Elias. Atos capítulo 20, eu convido você a ler, acompanhar comigo a partir do verso 17. Atos 20, 17. Diz assim a palavra do Senhor: de Mileto mandou Paulo a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós, penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados,
De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo, porque eu tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Queridos, o que é que nós temos aqui diante de nós? Uma palavra de despedida? Sim. Um sermão do apóstolo aos presbíteros de várias igrejas da região da Ásia Menor? Sim. Especialmente em Éfeso, onde ele tinha passado o maior período numa mesma cidade por 3 anos. Mas o que nós temos aqui é mais do que isso. Nós temos mais do que um sermão de despedida, nós temos mais do que uma despedida e uma instrução para os presbíteros de Éfeso. Nós temos um testamento ministerial. O apóstolo Paulo estava expondo o seu coração e fazendo uma retrospectiva de tudo aquilo que ele entendia que eram suas convicções teológicas aplicadas ao seu ministério, os seus princípios ministeriais e as suas práticas missionárias. Nesse sermão nós temos essas 3 categorias de falas do apóstolo Paulo. O que ele cria e por que ele cria, quais eram os princípios ministeriais que ele tinha aplicado e como esses princípios ministeriais se concretizavam em práticas, em ações cotidianas e diárias. E ele faz isso com um propósito. É porque Deus já havia dito para ele que ele nunca mais estaria em Éfeso, que ele não voltaria a ver aqueles irmãos, e que, portanto, ele queria deixar um legado, um testamento. Para o quê? Para que eles pudessem continuar o ministério em Éfeso, principalmente, como o próprio texto diz, bispos do rebanho, episcopos, os supervisores, os líderes presbíteros do rebanho. E era ao fazer isso, um sermão, um relato, uma despedida, mas principalmente um testamento, Paulo nos dá condição de ver como o discipulado que ele fez, segundo ele, desde o primeiro dia que ele colocou os pés na Ásia, como aquele discipulado produzia aquela circunstância que daria a ele tranquilidade para entregar a igreja aos presbíteros. Aquela igreja seria posteriormente pastoreada por Timóteo, um dos mais importantes discípulos de Paulo, que era discípulo, obviamente, de Jesus, com quem ele havia convivido desde a segunda viagem missionária, e também seria pastoreada no final do ministério de um outro apóstolo chamado João. Veja que uma igreja que tem, vamos combinar, não é? Uma igreja que tem Paulo, Timóteo e João na sucessão pastoral, ela está mal na fita, né? Imagina só, você todo dia de manhã escutar uma exposição por Paulo, todo domingo por 3 anos, depois vem Timóteo. E como se não bastasse um homem transformado por Deus, de filho do trovão ao apóstolo do amor, João, na sua maturidade pastoral. No entanto, preste bem atenção, apesar disso, Paulo entende que precisava preparar os presbíteros dessa igreja. Paulo é presbiteriano, desculpa os irmãos batistas e congregacionais, por 2 razões. Primeiro, porque ele não está falando para um presbítero, mas para presbíteros. E ele não está falando para um presbítero de uma igreja, ou vários presbíteros, cada um da sua igreja. Ele está falando para vários presbíteros da igreja em Éfeso em particular, ou seja, ele está falando para um colegiado, um conselho, um consistório que dirigia a igreja, junto com o apóstolo e junto com aqueles pastores que viriam, Timóteo e João, que também era apóstolo. E ao fazer isso, Paulo está dando o seu
testemunho e, ao mesmo tempo, também dando orientações. Eu vou projetar, a partir de agora, esse mesmo texto que eu acabei de ler, de uma maneira diferente, para que você entenda como é que esse texto flui, como esse texto tem um fluxo, como é que Paulo, fazendo uma análise do discurso dele, mostra passado, presente e futuro, a partir de um tema que está no versículo 24, e que estabelece para ele todo o direcionamento do que ele tinha vivido, do que ele estava vivendo e do que ele sabia que os presbíteros viveriam. Isso é fundamental, porque nos permite entender como o discipulado atravessa esses 3 tempos, como o meio ordinário produz uma liderança extraordinária. A igreja em Éfeso, sem dúvida alguma, era uma igreja sólida, depois eventualmente esfriou na fé, mas ela era uma igreja sólida porque você tem um vislumbre de quão profunda e sólida aquela igreja, lendo a carta que Paulo escreve aos Efésios. Você há de convir comigo que todas as cartas de Paulo são importantes. Porém, quando você pensa em Gálatas, a carta da liberdade cristã, quando você pensa em Romanos, a carta das doutrinas da graça, e quando você pensa em Éfeso, a carta da igreja, que explica o mistério da igreja, então você está pensando no pensamento, você está vendo o pensamento central de Paulo, que está exposto em Gálatas, Romanos e Efésios. As outras todas são palavra de Deus. Mas você não pode pensar que Paulo pensava assim ou assado, se você não ler Gálatas, Romanos e Efésios. Vamos ver agora como é que eu estruturei, percebi mais ou menos o fluxo e eu quero compartilhar com vocês. Vocês estão vendo aí? Não. O que é que eu fiz de errado? Saiu agora, né? Ah, chegou. Não sei como é que Paulo vivia sem essa tecnologia. Primeiramente, eu quero que você veja as partes que estão mais escuras. O apóstolo Paulo faz um jogo de palavras com o verbo saber. A gente sabe que existe o saber teórico e existe o saber vivencial. Paulo está usando um termo que tem a ver não com uma cognição, com uma compreensão teórica acerca de determinadas coisas, mas com uma vivência, que obviamente era baseado no conhecimento, mas acima de tudo era algo experimental. E ele usa em vários momentos essa expressão, eu sei, vós bem sabeis, eu não sei, vós sabereis, e assim por diante. Ele está dizendo que ali, o que ele tinha experimentado, e que era comum aos que estavam ali também, vós bem sabeis, tinha sido uma experiência de vida. Imagine um pastor que passa 3 anos numa igreja e que tem a coragem de dizer assim aos presbíteros, que conhece a intimidade dele e a intimidade da igreja, vós bem sabeis como foi que eu me comportei desde o primeiro dia que eu cheguei aqui. É corajoso ou é louco? É corajoso. Baseado numa convicção, que aquela realidade que ele iria expor era coerente, era congruente, era convergente para aquilo que ele queria expor. Em outras palavras, era algo vivenciado, era um testemunho que outros poderiam atestar. Então ele começa dizendo assim, vós bem sabeis como foi, veja, não é o que eu fiz, mas como foi a minha condução, como foi que eu me conduzi entre vós, em todo o tempo, ele está falando de 3 anos, desde o primeiro dia em que eu entrei na Ásia. E aí ele usa 3 particípios que no grego são traduzidos para o português em forma de gerúndio, e a gente sabe que o gerúndio é quando você explica o modus operandi, como as coisas aconteceram. Então Paulo está dizendo assim, eu me conduzi entre vós desta maneira, e eu vou explicar como. Primeiro, servindo ao Senhor, veja aí. Segundo, jamais deixando de anunciar. Terceiro, testificando tanto a judeus como a gregos. O apóstolo Paulo está dizendo que ele tinha como norte na sua vida
o serviço ao Senhor, e ele o fazia com humildade, lágrimas e provações, algumas delas relacionadas às ciladas que os judeus traziam sobre ele e que sobre ele sobreviam. Depois ele diz que, apesar disso, ele jamais deixava de anunciar, ele usa a palavra novamente, que eu falei pela manhã, que é a palavra proclamar. Eu jamais deixei de proclamar, e aí ele usa uma expressão, coisa alguma proveitosa. Lá na frente ele vai falar todo o conselho de Deus. Ou seja, Paulo era um doutrinador e um anunciador do Evangelho, que ia de Gênesis, se houvesse até Apocalipse naquela época, com todas as doutrinas e sem assunto proibido. Paulo era exaustivo e não tinha problema de tocar em todos os assuntos, abordar todas as doutrinas e expor tudo o que fosse proveitoso para aquela igreja. Era um homem que se dedicava a ensinar, jamais deixando de anunciar coisa proveitosa alguma. E divula anunciar ou ensinar, e o verbo é didasco, de onde vem a palavra de ensino, publicamente e também de casa em casa. Ele tanto era um doutrinador, como ele era um discipulador de casa em casa. E ao fazer isso, ele não deixava de anunciar todo o conselho de Deus. O terceiro gerúndio era testificando tanto a judeus como a gregos, portanto, dois grupos diferentes, no entanto, uma mesma mensagem. Porque contextualização na cabeça de Paulo não é mudar a mensagem, é mudar a abordagem. A mensagem é a mesma. E qual é a mensagem? Arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas você há de convir, e o livro de Atos explica, que quando Paulo chega nas 4 primeiras igrejas que ele planta na Ásia Menor, na região da Galácia do Sul, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, ele vai primeiro para a sinagoga e prega como judeu para judeus com referências judaicas. Mas quando ele está lá em Atenas, no capítulo 17 de Atos, ele está na região que não é judaica, que não é, obviamente, cristã, é pagã. Tanto é que o seu espírito se revolta, porque vê ali no Areópago vários lugares de cultos, nichos, colunas jônicas, dóricas e assim por diante, com bustos de deuses, com figuras de deuses, e uma que dizia agnosko theo, ao Deus desconhecido. E Paulo, usando esse referencial, e inclusive usando poetas gregos, atenienses, e falando para filósofos epicureus e estoicos, ele não faz referência a princípio ao judaísmo. Ele não começa, por exemplo, com Abraão no seu discurso no Areópago. Ele começa com a criação, mostrando que todos foram criados pelo mesmo Criador, no qual nos movemos, existimos e até tentamos tocá-lo. E ele estava falando da idolatria. Mas que esse Criador se revelou por intermédio do envio do seu Filho. Você vê como ele tem uma abordagem diferente? É o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que ele testificava tanto a judeus como a gregos. A mesma mensagem, arrependimento em fé em nosso Senhor Jesus Cristo, mas com abordagens diferentes. Veja, depois de ele dizer, vós bem sabeis, e o que é que ele sabia? Que Paulo tinha feito isso, e dessa maneira. Ele havia se conduzido de maneira íntegra desde o primeiro dia, e essa integridade ministerial se revelava em servir a Deus, com toda a humildade, lágrimas, e mesmo diante das provações das ciladas dos judeus, jamais deixando de denunciar, e testificando tanto a judeus como a gregos. Tendo dito isso, ele diz, e agora, aí ele presentifica. Veja, primeiro é dizer assim, vou fazer uma reminiscência, vou relembrar vocês. E agora ele presentifica, ele diz, e agora, veja aí, o advérbio de tempo, agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém. Aí ele usa a segunda vez o verbo saber, não sabendo. Não sabendo o quê? O que ali me acontecerá, senão uma boa novidade. Olha só, que o Espírito Santo, de cidade em cidade, olha a expressão, me assegura, me garante. Qual era a garantia que Paulo tinha? Que ele ia ter, de cidade em cidade, cadeias e tribulações. Não era um prognóstico muito bom, mas era o que o apóstolo queria que os presbíteros entendessem. Ele estava indo embora.
Eu não estou indo embora em busca de conforto. Eu não estou indo embora em busca de facilidade. Eu não estou indo embora porque tem algum pecado que vocês vão descobrir, porque por 3 anos vocês tiveram a oportunidade e testificaram a minha integridade e o meu compromisso com o reino. Eu estou indo embora porque Deus está mandando, mesmo que o prognóstico, mesmo que o cenário futuro seja muito desfavorável. Eu não sei sequer dos detalhes, mas sei de uma coisa, de cidade em cidade, como aconteceu no passado, vai acontecer no futuro. Por que Paulo tem essa convicção? Você quer saber? Atos capítulo 9, verso 15 e 16. Abra lá, por favor. Se puder projetar o texto, para que todos possam acompanhar. Atos 9, 15 e 16. Atos 9 é o quê? É a conversão de Paulo, no caminho de Damasco. O que é que acontece quando Deus chama Ananias para sair de Damasco e ir lá no caminho orar para que Paulo tenha as suas escamas dos olhos, por conta da luz que ele viu e de onde Jesus falou com ele, pudesse ser curado? Em Atos 9, Ananias disse assim: Senhor, esse homem é perseguidor. Como é que Deus convence Ananias que valia a pena orar por Paulo para que ele fosse e se tornasse um instrumento de Deus? Quando ele diz o seguinte, olha o verso 15. Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Verso 16, leia comigo. Pois eu limpo. Você entendeu? Ananias, eu estou aqui para orar por você. E eu quero dizer uma coisa, Deus vai lhe usar muito como instrumento, mas você também vai aprender a sofrer pelo meu nome. Agora, tantos anos depois, Paulo olhava para trás e dizia assim, o que eu tenho assegurado é que eu vou sofrer, porque esse foi o meu chamado. Eu costumo dizer que Deus não nos chama para o sofrimento. Deus não nos cria para o sofrimento, mas frequentemente Ele usa o sofrimento para nos recriar. O sofrimento é o maior pedagogo da vida. O sofrimento nos ensina a depender de Deus. O sofrimento nos ensina a depender exclusivamente de Deus. E Paulo era um homem dependente de Deus. Pois bem, segunda imagem. Não foi. Foi. Ok. Obrigado. Peguei o último versículo. E agora, constrangido, tal, vou para Jerusalém, como já expomos. Aí ele dá o tema do seu sermão. Para o pessoal que é do seminário, da homilética. Eu tenho uma tese de que esse sermão tem uma estrutura quiasmática, para que as pessoas que não são estudantes, né, teologia necessariamente, um quiasma é uma estrutura de um texto que tem um ponto central no meio dele, como se fosse o estribilho da música, para o qual tudo que é escrito antes e depois volta para ele. Qual é o estribilho, qual é o quiasma, o centro da mensagem de Paulo? Isso aí. Vamos ler juntos? Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Quando Paulo diz isso, a partir do verso seguinte, ele então vai mostrar como ele viveu baseado nisso e como a liderança da igreja deveria viver. Primeiro ponto que eu quero falar, é possível alguém ensinar os outros sem viver com eles aquilo que ensina? O Senhor Jesus, quando pregou, diz Mateus, no final do Sermão da Montanha, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, porque ele as ensinava com autoridade, e não como os escribas e fariseus. Quando Jesus está falando os ais, lá no final de Mateus, sobre os escribas e fariseus, eles dizem assim, ai de vós, escribas e fariseus. E depois diz para os seus discípulos, fazei tudo o que ele vos ensinar, mas não praticai o que eles praticam. Por quê? Porque havia uma diferença entre o ensino com autoridade, porque era vivenciado, e o ensino que podia até ser certo, mas não tinha autoridade. Discipulado forma líder quando alguém derrama a sua vida
sobre aquela pessoa, de maneira não apenas correta, mas vivencial. Por isso que discipulado não é estudo bíblico. Não é mandar uma lição pelo correio para você fazer em casa, completando os espaços em branco e devolver de volta por e-mail ou pelo WhatsApp. Tem que ser vida na vida. E o que Paulo estava dizendo? Por 3 anos eu fiz isso. Vida na vida. Mostrei a vocês que a minha filosofia de ministério, não gosto muito dessa expressão, eu prefiro princípios ministeriais, para não dar a intenção que nós estamos falando de uma corporação, de um CEO, mas de um apóstolo. Os princípios ministeriais de Paulo eu não ensino o que eu não vivo. Eu não preparo líderes dizendo o que eles têm que fazer. Eu faço com eles, eles fazem comigo. Depois eu os envio a fazer, supervisionando o que eles fazem. O que é o nome disso? Discipulado. O discipulado é você fazer para que o discípulo veja. Depois você ensina o discípulo a fazer com você. Depois você envia o discípulo a fazer e supervisiona aquilo que é feito, instruindo, corrigindo. Isso é discipulado. Não é apenas um ensino, é uma convivência. O que Paulo estava dizendo é que isso formou a liderança daqueles presbíteros, que isso formou a liderança em Éfeso. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, eu sempre tive uma interrogação, por que Paulo conseguia, e como é que Paulo conseguia organizar igrejas tão rapidamente? Tudo bem, não tinha a burocracia que se tem hoje, não tinha a complexidade que se tinha hoje, mas eu vou lhes dizer, e essa foi a grande descoberta da pesquisa que gerou o livro, Paulo discipulava, vamos começar, Paulo pregava a todos, discipulava a todos que se convertiam. E desde o início, sem saber quem ia ser presbítero, quem ia ser diácono, quem ia liderar a SAF da Igreja Presbiteriana de Éfeso, quem iria liderar a mocidade da Igreja Presbiteriana de Éfeso, ele preparava todos através do discipulado. Quando Deus deixava claro pelo testemunho externo da igreja, elegendo aquele presbítero, aquele homem já estava preparado. Qual é o problema de hoje? O problema de hoje é o seguinte, a gente não discipula, regra geral, as pessoas com a mesma profundidade, pensando que elas um dia poderão ser presbíteros, pastores ou diáconos. Nós fazemos o básico. E aí o que acontece? Quando temos que eleger, organizar uma igreja, ter pelo menos 2 presbíteros, como diz a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós corremos contra o tempo. Em 2 meses nós fazemos um curso rápido de preparação de presbítero, damos muito conteúdo, ensinamos Constituição e ordem, ensinamos tudo e o elegemos presbíteros, ou diáconos, ou líderes de qualquer departamento. A pergunta é, foram eles discipulados? Desde o início, junto com toda a igreja. Mas como é que eu sei que ele vai ser presbítero? Você não precisa saber. Não precisa saber se ele vai ser diácono. Você discipula porque ele precisa ser um discípulo maduro para poder influenciar, seja quem ele for. Se Deus o chamou e vai lhe dar essa missão, esse ofício, ele já está pronto. Mas se Deus não o chamou e não for lhe dar esse ofício e essa missão, o que é que você tem? Você tem uma igreja preparada para ajudar esse presbítero a ser um bom presbítero, ajudar esse diácono a ser um bom diácono, ajudar esse líder a ser líder, porque serão todos discípulos maduros. Paulo entendeu isso, então ele começou a discipular desde o começo em Éfeso. O fator Éfeso é a maturidade que Paulo percebe quando por 3 anos ele pode fazer esse processo que nos anos anteriores, inclusive lá em Antioquia da Síria, quando ele foi enviado, de onde ele foi enviado, ele fazia de maneira incipiente. Eu falo de antecedentes formadores do fator Éfeso, mas o fator Éfeso pleno acontece em Éfeso. É quando ele consegue dizer isso, olha, eu quero dizer para vocês que eu discipulei, vós bem sabeis, conviveram comigo, sabem da minha postura, sabe o que é que eu fiz, o que é que eu não fiz, e agora vocês vão ter que tomar conta disso, baseado na experiência comum que nós tivemos como discípulos de Cristo. Então o líder chegava num ponto de maturidade para exercer a sua liderança naturalmente e não artificialmente, por meio de um curso rápido que a gente faz para preparar alguém para exercer alguma função na igreja.
Por isso que 3 anos depois, Paulo podia dizer o que disse para aqueles homens. Veja, logo após ele dizer o tema, então ele começa a falar sobre outro agora presente. Chegou? Chegou. Passou. Passou? Chegou. Isso. Isso mesmo. Então veja, novamente ele fala o terceiro saber. Ele diz, eu sei. Não, não é aqui não. Agora. Agora eu sei, novamente o presente ainda, que todos vós em cujo meio passei pregando o reino, veja, pregando o reino era, não deixei de anunciar coisa alguma proveitosa e comuniquei todo o conselho de Deus. São 3 expressões intercambiáveis e sinônimas. Agora eu sei que todos vós em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. E ele vai dar 3 razões, que você vai ver agora. A primeira delas é a A, B e C, obviamente. A primeira A é, por que que eu hoje não tenho nenhuma culpa se vocês não forem maduros para liderar essa igreja? Porque eu jamais deixei de anunciar todo o desígnio de Deus a vocês. Ou seja, não teve tema que eu não tratei com vocês. Oportunidade houve, porque eu não deixei de anunciar todo o desígnio de Deus. Por conta disso, ele diz a primeira ordem para esses presbíteros, para esses líderes, porque está no imperativo. Qual é a primeira ordem? Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu. Veja a ordem. Paulo vai repetir a Timóteo a mesma coisa, quando ele diz, cuida de ti mesmo e cuida da doutrina. Porque cuidar de si mesmo é condição sine qua non para você poder ensinar com autoridade. Senão você vira um ensinador de teorias e não de vivências. Novamente, qual é o princípio de Paulo? Um discípulo maduro vivencia aquilo que crê, aquilo que conhece. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, maturidade não tem a ver com conhecimento teológico profundo apenas. Maturidade não tem a ver com operosidade na obra de Deus, crescimento, muitos frutos. Maturidade tem a ver com conhecer para crer, crer para viver. De modo que se você conhece pouco, porque você é um novo convertido, ainda está começando com o Senhor, Deus não lhe cobrará a maturidade de um homem maduro. Ele vai querer somente uma coisa, que aquilo que você conhece, você creia, aquilo que você crê, você obedeça e vivencie. Porque o nosso problema não é o muito que nós não conhecemos, é o muito que nós sabemos, mas não confiamos, não obedecemos e não vivemos. Deus nos exige a luz que Ele nos dá, o conhecimento que Ele nos dá e a vivência que Ele nos permite ter. Portanto, existe uma maturidade do novo convertido para o novo convertido. Existe uma maturidade daquele que está há 40 anos na igreja, que já teve todo um ciclo de conhecimento para poder crer, crendo para poder obedecer e obedecendo para poder viver. Por isso ele diz, atendei por vós primeiro e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu. Constituiu bispos, a palavra aqui é episcopos. De onde vem a ideia? Prefixo de uma preposição, epi, em grego, significa de cima. Skopos significa visão. O que é um líder? É alguém que vê de cima, supervisiona. Todo líder, seja um oficial ou não, Deus deu a ele a capacidade de ver de cima, não com superioridade, mas com amplitude, com profundidade. Eu sou enxerido, como a gente diz lá na Paraíba, e gosto de jogar xadrez. E eu descobri uma coisa, que os grandes mestres, quando estão se preparando, fazendo as suas simulações de cenários do tabuleiro, em alguns momentos eles se levantam e olham o tabuleiro de cima para baixo
e de ângulos diferentes. Sabe por quê? Porque a mesma realidade pode se apresentar de maneiras diferentes dependendo do ângulo que você estiver. E você há de convir comigo que o ângulo de cima permite ver melhor do que um ângulo de baixo. Portanto, o líder é alguém que tem uma angulação da visão do seu trabalho de cima. Por isso que ele é chamado de episcopos. Na nossa teologia reformada, isso não é título. Bispo não é o superintendente sobre pastores de uma região. Não é uma hierarquia. É uma expressão de um ofício. Nós somos pastores porque cuidamos, nós somos ao mesmo tempo bispo porque supervisionamos o rebanho. Nós somos mestres porque ensinamos, nós somos discipuladores porque caminhamos com as pessoas. Nós somos pastores, que são bispos, que são supervisores. É assim que a nossa teologia nos ensina. Por isso que ele constituiu aqueles homens como bispos rina, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Liderar a igreja, seja como um presbítero, um pastor, um diácono ou um líder de ministério, e eu falo no livro sobre essas distinções, os líderes oficiais e os que não são oficiais, reconhecendo que os oficiais obviamente recebem ofícios de Deus e são considerados de dobrada honra, mas Deus também usa o líder do departamento infantil, do louvor, da multimídia, da recepção, do acolhimento e assim por diante. Esses líderes precisam entender o que é que eles têm nas mãos. Eles têm nas mãos a igreja de Deus. Eu vou ser avô pela segunda vez, descobri domingo passado. Minha filha disse que era para eu não dizer a ninguém, mas ela avisou 5 minutos antes do culto que eu ia pregar. E você sabe que avô babão é bucho furado, como a gente chama na Paraíba, é bocão. E aí eu comecei, domingo passado eu estava pregando na igreja de Caruaru, dizendo assim, irmãos, eu tenho um segredo maravilhoso, uma novidade para contar, mas eu não posso. Aí, o da igreja aconteceu. E ela estava assistindo a transmissão do culto. Eu disse assim, eu estou me mordendo aqui, irmãos, para dizer. Mas é assim, eu vou ser avô de novo. Eu já tenho uma netinha chamada Isabela, de 10 meses, que é do meu filho mais jovem, e ela é a do meio. O mais velho disse que está ficando sabido, não está querendo casar. Eu estou achando que ele está perdendo o melhor da vida, mas tudo bem. Quando Isabela nasceu, eu fui para os Estados Unidos, eles moram lá, os 3, e eu fui visitar e conhecê-la. E eu peguei aquele bebê, Elias, pela primeira vez. Se você não é avô ainda, desculpa. Você ainda está na refeição principal da vida, mas você ainda não tem a sobremesa da vida. Eu peguei aquela bebezinha e eu olhei para ela. A emoção foi tão profunda, irmãos, que eu disse, Senhor, me dê muitos anos de vida, não apenas para ficar com Séfora, não apenas para ficar com os meus 3 filhos, mas eu quero casar essa menina. Já é um segredo, vocês vão orar por isso, tá bom? Eu quero viver o suficiente para casar a Isabela. E aí eu virei para meu filho, Paulo, e disse assim, filho, agora você vai entender muita coisa. Agora você vai trabalhar feito um jumento, para dar tudo, não de maneira não inteligente, mas pesado. Você vai trabalhar, você vai acordar mais cedo, você vai dormir mais tarde, você nunca mais vai dormir do mesmo jeito, você vai deixar de comprar para você, para comprar para ela. Filho é coisa maravilhosa, mas você vai me prometer uma coisa. Você tem o que há de mais precioso nos seus braços. Prometa a mim, a sua mãe e principalmente a Deus que você vai investir nessa preciosidade para que ela seja uma discípula de Jesus. Se ela vai ser rica, bem-sucedida, qualquer outra coisa que o mundo disser que é sucesso e êxito, ela não será se ela não for uma discípula de Jesus. Me prometa isso. E nós oramos. Eu, Séfora, ele, a esposa dele e a pequena, consagrando aquela criança para que ela seja uma discípula de Jesus.
Você entende, meu querido irmão, que aquele serviço que você faz na igreja não é uma planilha de Excel, não é um documento do Word, não é um relatório para o conselho, que aquilo que você faz pode ser a coisa mais simples e operacional que for, você está lidando com a igreja de Deus que Ele comprou com o seu próprio sangue. Existe coisa mais preciosa do que isso? Depois de dizer, atendei por vós e por todo o rebanho de Cristo, ele fala o quinto eu sei. E ele diz assim, eu sei que depois da minha partida, veja só, que convicção Paulo tinha. Ele tinha usado essa mesma expressão, eu sei acerca do passado. Ele não era um adivinho, mas era um homem experiente, pastor experiente. Então ele disse a mesma coisa, eu sei em relação ao futuro. Ele diz, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Era um grupo. E que mesmo dentro de vós, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Qual era a preocupação de Paulo? Os discípulos. Todo o foco de Paulo nesse sermão era como o que ele havia feito para a gente se tornar discípula de Cristo fosse continuada pelos presbíteros, porque a preocupação era os discípulos de Cristo. Perceba que ele não estava falando sobre os aspectos funcionais da igreja, institucionais da igreja, coletivos da igreja. Ele estava olhando para cada um daqueles ali como discípulos que agora os presbíteros tinham que proteger contra lobos vorazes que viriam de fora para dentro e gente pervertida que estava dentro, incubada, enrustida dentro da igreja e que levaria muitos discípulos se eles não vigiassem e supervisionassem o rebanho. Qual é a preocupação de Paulo? Discipulado. Ele entendia que o discipulado deveria continuar, que a obra dele não tinha acabado, tinha passado 3 anos e agora seriam os presbíteros que continuariam formando esses discípulos em maduros e influentes discípulos de Cristo na cidade de Éfeso e em toda a Ásia Menor. E aí ele faz a segunda advertência em forma imperativa, no modo imperativo, dizendo que é uma ordem. Primeiro, atendei. Segundo, agora, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, e aí ele vai falar o segundo aspecto, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. A palavra admoestar aqui é uma palavra muito profunda no Novo Testamento. Ela envolve o ensino, ela envolve a correção do erro, mas ela envolve principalmente o investimento para o acerto. Preste bem atenção. É possível você ser uma pessoa capaz de identificar os erros dos outros? Sim. Mas se você parar aí, você não está discipulando. Discipulado não é apenas quando você diz, você errou, mas eis aqui também o caminho certo. Admoestar é conduzir a pessoa do erro para o acerto. Isso é um trabalho discipulador. E diz o texto que Paulo fez isso, porque ele fala assim, portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, eu não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Qual era a ideia de Paulo? Era que porque ele não havia deixado de fazer isso, eles também não deixassem de fazer. Senão não tinha sentido Paulo estar lembrando isso, se não fosse um ideário, um manual, um princípio ministerial, uma prática missionária de Paulo, que deveria ser preservada pelos presbíteros. Novamente ele diz, agora pois, veja, são 3 agoras, 6 eu sei, ou sabemos, ou não sei. O que Paulo faz agora? Paulo olha e diz assim, eu sei que eu estou pegando pesado com vocês, presbíteros de Éfeso, aqui no porto de Mileto. E eu estou colocando sobre vocês um peso e uma responsabilidade muito grande. Grande parte da liderança é fazer tudo como se tudo dependesse de você, mas saber que tudo depende, na verdade, de Deus.
Essa coisa da soberania de Deus, o Deus que opera em nós, tanto querer como realizar, mas que usa cada um de nós, pelo meio e pelo uso diligente dos meios de graça, que nós estamos estudando nessa conferência, tem a ver com a responsabilidade. E se há uma responsabilidade do liderado, há uma responsabilidade do líder. Por isso ele diz assim: para que vocês façam tudo isso, eu quero encomendar cada um de vocês ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder, ela é que tem poder, para vos edificar e dar herança entre todos que são santificados. A palavra encomendar é outra palavra-chave na linguagem de Lucas no livro de Atos. Lembra do que aconteceu desde o início, quando Paulo e Barnabé foram chamados, eles foram encomendados, entregues, consagrados, dedicados. Agora Paulo repete com os presbíteros em Éfeso. E aí nós chegamos ao último slide e eu encerro com ele. Veja bem o que é que diz no último slide. Ele diz a terceira coisa: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. E fala o último: sabeis, vós mesmos sabeis, que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. E eu tenho vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer aos necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar que receber. Agora, uma pergunta teológica: quando foi que Jesus disse isso? Relembra aí nos 4 evangelhos. Quando foi que Jesus disse: é mais bem-aventurado dar que receber? Nunca. Não que esteja registrado. Paulo usa aqui uma das poucas vezes em que ele claramente fala de algo que ele recebeu diretamente do Senhor. Um princípio, uma verdade, uma doutrina, que não necessariamente está registrado pelos 4 olhares dos 4 evangelistas. Eu quero concluir dizendo o seguinte: irmãos, eu tenho uma absoluta convicção de que esse sermão, e eu gostaria, obviamente, não é o caso, de ter mais tempo para falar sobre o antes e o depois desse sermão, as consequências desse sermão, mas eu gostaria muito que você entendesse o seguinte: o discipulado que Paulo claramente vivenciou foi o meio ordinário pelo qual ele preparou esses presbíteros para este momento. E o que lhe dava confiança de entregar uma igreja na qual ele havia investido 3 anos para que eles cuidassem do rebanho. Paulo tinha tanta convicção disso, que ele não fez um curso de preparação de liderança para nenhum presbítero, nenhum diácono, para nenhum líder de departamento da igreja em Éfeso. Ele simplesmente fez o que Jesus fez. E é nesse ponto que o fator Éfeso conversa com o fator Galileia. O que foi que Jesus fez? Preparou os discípulos, como discípulos, para se tornarem apóstolos. Nós só temos o Evangelho hoje, porque esses apóstolos foram tão bem preparados, que eles testemunharam, e a palavra de geração em geração chegou até nós. Essa igreja completa 90 anos de existência. Se Jesus Cristo não voltar no ano que vem, ela terá 91. Eu não sei qual é a sua escolha. Eu preferiria que Jesus Cristo voltasse do que a gente tivesse a 20ª Conferência da Fé Reformada. Amém? Eu vi mais ou menos, mas tudo bem. Mas se Jesus Cristo não voltar daqui para a próxima 20ª Conferência de Fé Reformada, a perenidade dessa igreja, do seu ministério, da minha vida, da minha participação no reino, tem a ver com a preparação como discípulo de Cristo para sair da descrença para a crença, da crença para a maturidade, da maturidade para a influência ou a liderança. Não existe plano B. O plano de Jesus sempre foi e sempre será discipulado como meio ordinário para o fim extraordinário de ter uma igreja e uma liderança sólida, firme e atuante. Não inventemos a roda, repitamos para que haja o fator Goiânia também, além do fator Éfeso, além do fator Galileia.
Que Deus os abençoe. Amém.